À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições. Olá, estamos começando mais uma entrevista da série que estamos gravando aqui pelo Giro SA, pelo Giroplay, com os principais candidatos a prefeito das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram, além do nosso canal no YouTube. Nossa entrevistada da vez é Simone dos Anjos, do PSOL da cidade de Osasco. Simone dos Anjos tem 34 anos, é casada e filiada ao PSOL. É cientista social formada pela Unifesp, mestre em educação e doutoranda em antropologia pela USP. Integra os movimentos Evangélicas pela Igualdade de Gênero e Rede de Mulheres Negras Evangélicas. Concorre à Prefeitura de Osasco, o maior colégio eleitoral da região oeste, entre as 11 cidades que fazem parte do CIOeste e que tem 567.361 eleitores aptos a votar. Candidata, desde já quero agradecer por ter aceito o convite de participar das entrevistas que o Giro SA vem realizando com os candidatos a prefeitos da nossa região. Obrigada pelo convite, eu que agradeço aí a equipe do Giro SA que nos convidou para poder falar das nossas propostas. Mais uma vez eu parabenizo a mídia da região, que tem feito o seu papel, tem dado espaço para que todas e todos os candidatos e candidatas possam expressar seus projetos para a cidade de Osasco, e não só para a cidade de Osasco, como para a região metropolitana aqui da Zona Oeste. Muito obrigada, eu espero que o eleitor, eleitora, a morador e morador de Osasco que estão assistindo essa entrevista, prestem atenção nas propostas, questionem, perguntem, e se ficar alguma dúvida dessa entrevista, as nossas redes sociais estão aí, né? E nós respondemos todas as perguntas que são encaminhadas ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter. Nós temos aí uma equipe e muitas vezes eu mesma respondo para que o eleitor esteja esclarecido. Ok. Participa hoje também da nossa entrevista Ana Clara Gaspar, nossa repórter, jornalista, que fará daqui a pouco perguntas também para a candidata. Candidata, lembrando que o tempo de entrevista são 20 minutos para que a candidata possa responder as perguntas feitas pela Ana Clara e por mim. No nosso cronômetro no canto da tela vão contar 21 minutos. 20 minutos para as perguntas e respostas e 1 minuto final para que a senhorita, né? Não vou falar senhora, a senhorita possa falar com os seus eleitores, ok? Tudo bem, obrigada. Então vamos começar a contar o tempo a partir de agora. Candidata, durante essa campanha, com certeza, a candidata tem andado pelas ruas da cidade de Osasco e falado com diversos eleitores, seja na Zona Norte ou na Zona Sul. Quais são os principais problemas mencionados pela população? O que as pessoas mais cobram de melhoria na cidade? E o que a senhora pretende fazer para atender a demanda pedida por eles nesse momento? Obrigada pela pergunta. Uma das maiores demandas da cidade está no que eu chamo de crise dos serviços públicos. Não é apenas reclamar da saúde, da educação, ou da habitação, ou do trânsito, ou do transporte. O que a gente tem percebido na cidade é uma crise generalizada do serviço público. E nós atribuímos isso à terceirização desses serviços. Então, a gente percebeu, conforme os serviços foram sendo terceirizados, a saúde, a fiscalização
dos serviços terceirizados, a auditoria dos serviços terceirizados não tem sido feito a contento por parte da gestão da prefeitura, da gestão do atual prefeito Rogério Lins. Então, nós acreditamos que uma pessoa reclama da educação, outra pessoa reclama da saúde, do transporte, mas para a gente o problema não é o transporte, não é a saúde, não é a educação, porque isso são áreas temáticas da cidade. Para nós, o maior problema hoje que Osasco enfrenta são as terceirizações dos serviços públicos, que têm precarizado demais os serviços públicos. Nós temos hoje uma ONG que chama Planeta Educação, que custa 66 milhões de reais por ano para a Prefeitura de Osasco, e esse valor não é revertido para todas as crianças, nem todas as crianças têm acesso ao serviço do Planeta Educação. Nós temos hoje a terceirização da saúde, do Hospital Antônio Gílio, nós temos também a terceirização das UBSs, e no meio da pandemia, o Instituto Esperança e Vida, né, teve um contrato rompido com a prefeitura rompeu, era um contrato na bancada dos 23 milhões de reais, e o rompimento desse contrato deixou uma série de UBSs sem servidores ali para poder atender a população. Então, a gente não está chamando, a gente não acha que tem um único problema na cidade em uma área específica temática. Tem um problema generalizado de gestão e nós temos propostas para poder resolver essa crise dos serviços públicos. Candidata, quais políticas públicas da atual gestão serão mantidas no seu mandato, caso, né, a candidata venha a ser eleita prefeita da cidade de Osasco? O Hospital da Criança, a partir do momento que a gente fizer um levantamento da obra, porque assim, não pode acontecer como está acontecendo com o Paço Municipal, que tem vários problemas jurídicos na obra. Se o Hospital da Criança tiver com tudo adequado para que essa obra não seja um gasto de dinheiro público, não seja um investimento de dinheiro que não vai retornar para a população, será mantida. Outras políticas públicas da atual gestão que serão mantidas, a Casa do Empreendedor, e não só a Casa do Empreendedor será mantida, como será ampliada, com a criação de um banco comunitário que vai cadastrar pequenos comerciantes e médios comerciantes para que a gente possa investir nesses pequenos comerciantes através de um programa de transferência de renda. Como vai funcionar? Esse programa de transferência de renda, a gente vai dar um valor de R$300 para as famílias que estão na faixa da pobreza, extrema pobreza, que eles serão, como uma moeda comunitária, só poderão ser gastos nos serviços cadastrados no banco comunitário, ou seja, a gente vai repassar um dinheiro para as famílias osasquenses para elas gastarem no comércio local, porque depois da pandemia a gente teve aí um problema econômico grande. Então, ou seja, a gente vai ampliar o serviço que a Casa do Empreendedor hoje presta para o pequeno e para o médio comerciante. Então, e quais os projetos da atual administração que não serão mantidas, candidata, caso a senhora seja eleita? Que não serão mantidas, a terceirização é um problema a ser enfrentado. A gente não vai manter a terceirização do Hospital Antônio Gílio, a gente não vai manter a terceirização das UBSs, a gente não vai manter a terceirização da Biblioteca Municipal e da Escola de Artes, que aconteceu agora no final da gestão do Rogério Lins, e a gente não vai manter a terceirização dos serviços prestados para as escolas. Então, a atual gestão, ela inclusive, a Prefeitura de Osasco, por causa das gestões anteriores também, não só da atual, responde um termo de ajuste de conduta, porque ela contratou de forma terceirizada ou comissionada muito mais funcionários do que o serviço público poderia contratar. Então, a gente também vai investir no concurso público para estar de acordo com a lei, porque a atual gestão tem um número enorme de comissionados, inclusive nós já questionamos a atual gestão, quantos são comissionados e o que eles fazem na Prefeitura de Osasco, e nós não tivemos resposta. Não está no portal da transparência esse número. Então, isso são políticas públicas de terceirização, o pessoal é absolutamente contra e nós não vamos manter. Tá certo. Ana Clara Gaspar, nossa repórter, por favor, pode fazer sua pergunta para a candidata. Candidata, o TSE mostrou um aumento de 46,4% no número de candidaturas negras e pouco mais de 11% de candidaturas de mulheres. Como a senhora, enquanto integrante de movimentos que pregam igualdade racial e de gênero, vê esses índices? Como avalia também a participação das mulheres na política regional e o que fará para fortalecer esse aspecto, caso seja eleita?
Tá? Então, muito obrigada pela pergunta. Eu vejo como o povo disputando o espaço político. Esse é um grande primeiro passo. É a gente estar nas eleições, porque a política partidária eleitoral não é a única maneira de fazer política, mas é a que mais tem visibilidade. Mais do que o movimento social em si, que é o que a gente acredita e participa. Então, é importante esse espaço de disputa para dar visibilidade para essas causas. Contudo, ter um aumento de 40% em candidaturas negras, 11% em candidaturas de mulheres, não reflete exatamente que essas pessoas estarão nas cadeiras, estarão no executivo. Por quê? Há um problema de infraestrutura. Inclusive, a gente soube aí, com esse sistema de cotas para o financiamento, né, de candidaturas negras e de mulheres, que muitos partidos burlaram, fraudaram esse modo de financiar essas campanhas. Inclusive, a gente já tem uma cota de 30% para as mulheres, que muitas vezes são candidaturas laranjas para passar para outro candidato a verba recebida, e isso reflete em apenas 11% de cadeiras habitadas por mulheres. Por exemplo, se você vai para a Câmara Federal, você tem 11% de cadeiras ocupadas por mulheres, sendo que a cota é de 30%. Então, ou seja, a cada 3 mulheres que se candidataram, né, pela cota, apenas uma foi eleita. Então, o que significa? Isso é um primeiro passo, mas não é o suficiente. O que nós devemos fazer para que, de fato, as mulheres ocupem a política e estejam na política? Investir na organização popular. Então, o nosso governo, ele tem aí, no nosso projeto de governo, o investimento nas associações de bairro, investimento em cooperativas, investimento em coletivos, por meio de editais que a prefeitura vai lançar, e esse dinheiro que a prefeitura vai dispor para que a população se organize, vai ser feito de acordo com as regras jurídicas, as organizações terão que prestar conta para a prefeitura, e a gente acredita que investindo na organização popular é um meio de fortalecer a presença de mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência na política. Candidata, eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora sobre o seu plano de governo a respeito da cultura, né, que foi extremamente impactada pela pandemia. Como a senhora, a candidata, pretende dar assistência para a classe artística, né, para as pessoas que trabalham nessa área, caso venha a ser eleita? Então, muito obrigada pela pergunta. A gente vai fazer com que o trabalhador e a trabalhadora da cultura também participem do nosso projeto de banco comunitário. Então, o trabalhador e a trabalhadora da cultura vai poder se cadastrar no banco comunitário para que as pessoas utilizem esse dinheiro investido nas famílias, no valor de R$300, também para o trabalhador e para a trabalhadora da cultura. A gente tem que lembrar que a trabalhadora da cultura, o trabalhador também é o artesão, também é não só o artista, né, que toca, que canta, que faz teatro, mas também o artesão, as pessoas que movimentam os movimentos populares, inclusive a culinária faz parte da cultura, né? Então, ou seja, as culinárias específicas, as casas de cultura que vendem seus alimentos, também são cultura. Então, a gente vai fazer com que esse investimento social, esse banco comunitário, essa moeda comunitária também atinja os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas essa é só uma parte. Outra parte, nós vamos, de fato, dar autonomia para o Conselho de Cultura, tirar a terceirização da cultura, porque terceirizar a cultura é fazer com que uma empresa lucre em cima da cultura da cidade. Então, a gente vai também fazer lançamentos de editais para os trabalhadores e trabalhadoras das culturas. Muitas vezes, um artista, ele não tem um serviço direto para vender. Né? Ele não tem uma roupa, ele não é um artesão, ele não é um culinarista. E a população acaba tendo mais dificuldade de consumir esse tipo de cultura. E o que a gente quer? Que as pessoas que têm essa cultura que é tão importante, né, para a nossa questão social, para a nossa formação enquanto seres humanos, poderão recorrer a editais da prefeitura, que serão pensados juntamente com o Conselho de Cultura, que hoje está extremamente esvaziado. E com essa oportunidade de editais, a gente vai investir no circuito cultural da cidade. E, por fim, a gente vai retomar a Casa de Angola e fazer a Casa da Cultura Indígena. Porque a atual Secretaria da Cultura, ela fechou a Casa de Angola, que era um lugar tão importante para a cultura de Osasco.
Ok. Candidata, eu vou voltar um pouquinho. Eu gostaria que a senhora falasse o seguinte, eu li no começo um pouquinho da tua história, e aí fala aqui que a candidata integra movimentos, a senhora já falou sobre a mulher negra, né, agora há pouco, mas fala aqui que a senhora integra o movimento Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Fala um pouquinho para mim sobre esse movimento. Então, esse foi o início da minha militância pública, né? Eu frequento a igreja evangélica desde que nasci. Eu sou uma cidadã característica da cidade de Osasco. Nasci na periferia de Osasco, me criei na periferia de Osasco, frequentei uma igreja no Jardim Veloso. Eu tenho muitos amigos e familiares na igreja. Só que quando eu estava ali na adolescência, início da juventude, eu comecei a perceber mulheres que sofriam violência dentro da igreja. E muitas vezes a igreja naturalizava, não dava apoio, não dava suporte. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E quando eu terminei a faculdade em Ciências Sociais e eu fui fazer um mestrado em Educação na USP, eu descobri que a educação ela é um meio de combater a violência também. Então, eu integro esse coletivo desde 2016, que a gente trabalha justamente com educação e prevenção à violência doméstica nas igrejas, e também a gente acolhe mulheres que foram vítimas de violência doméstica ou vítimas de qualquer outra violência psicológica, patrimonial, sexual, física, que foram vítimas dessas violências, e a gente dá suporte, orientação jurídica e muitas vezes até orientação psicológica, porque nós temos psicólogas voluntárias no nosso coletivo também. Então, esse foi o início da minha trajetória pública. Eu comecei a ver que as igrejas não tinham ali um sistema de acolhimento para essas mulheres, e muitas vezes ainda falavam, não, ora, seu marido vai melhorar, acredita em Deus, né? Só que assim, violência doméstica é crime. E quando a igreja, quando o pastor, quando as lideranças da igreja não acolhem essa mulher e não falam para ela que ela tem o direito de denunciar, estão sendo cúmplices de um crime. Então, a minha trajetória política começou no combate à violência doméstica, principalmente entre as mulheres evangélicas, mas foi extrapolando, foi entrando para a questão racial e entrou na militância pública como colunista do Justificando, que é um jornal online, onde eu escrevo sobre religião, gênero e política, né? Então, eu comecei a entrar na política justamente aí desde 2018, quando a questão dos evangélicos ficou muito forte, central na discussão política. Ana Clara Gaspar, pode fazer sua pergunta. Aproveitando a discussão sobre ser evangélica, gostaria de saber a opinião da senhora sobre o Estado laico. A senhora é a favor do Estado laico e como enxerga a presença da religião, especialmente dos evangélicos, na política brasileira hoje em dia? Eu sou defensora irrestrita do Estado laico. Inclusive, eu me reivindico evangélica para as pessoas entenderem que quem é religioso pode, e além de poder, deve fazer política laica. Então, uma coisa é a Simone ter uma religião. Outra coisa é quando a Simone assumir a gestão da cidade de Osasco. A Simone deve gerir a cidade para o povo e pelo povo. Então, o que é o Estado laico? O Estado laico tem dois lados. Um ele não deve se pautar por nenhuma religião, diferentemente do que o atual prefeito fez, inclusive chamou um dia de oração para os cristãos pela Covid. Isso não é papel do gestor. O gestor tem que fazer políticas públicas para combater a Covid e não pedir oração, né? E o outro lado é não perseguir nenhuma outra religião. E não é o que a gente vive hoje no Brasil, em Osasco, em São Paulo. Nós temos aí uma influência muito grande da igreja evangélica na política pública, e nós temos aí perseguição para religiões como religiões de matrizes africanas e outras religiosidades que não sejam cristãs. Então, qual que é o papel do Estado laico? É ele garantir segurança para que todas as pessoas tenham as suas religiosidades, garantir que as pessoas tenham liberdade de culto. Contudo, o que o artigo 5º diz é que a liberdade de culto não é liberdade, não é passe livre para cometer crime de ódio, não é passe livre para perseguir religiões, não é passe livre para ter um discurso homofóbico, racista, né? Que acontece, infelizmente, em muitas igrejas evangélicas e católicas. Dentro dessa questão homofóbico, e na questão LGBT,
qual é a visão da candidata? Existe algum projeto de assistência, de renda, trabalho, enfim, de forma geral, qual que é a visão da senhora para a classe LGBT? Nós temos aí 4 minutos, tá, candidata? Tudo bem. Então, para a questão LGBTQIA+, nós temos que ver que hoje Osasco é um centro de prostituição de mulheres trans, infelizmente. E essas mulheres trans não estão ali na Avenida Autonomistas porque elas querem. Elas estão ali porque as empresas não contratam pessoas trans por transfobia. Então, o primeiro projeto que a gente tem é criar incentivo fiscal para as empresas que contratarem e fazerem parte do nosso programa de geração de emprego e renda para as pessoas trans, né? Esse é um papel que a gente acredita ser importante, inclusive para diminuir a violência contra as mulheres trans que ali acabam indo para a rua por falta de opção. O segundo é criar um centro de acolhimento para a pessoa LGBTQIA+. Por quê? Hoje, nós na cidade de Osasco não tem nenhuma política pública para LGBTQIA+. A gente tem uma coordenadoria que junta mulher, que junta a questão racial, que junta a questão da pessoa com deficiência e que junta a questão LGBTQIA+, e acaba não tendo política para todas essas áreas. Nós acreditamos que essas áreas têm que ter políticas próprias, elas se cruzam muitas vezes, mas existem especificidades em cada área, e LGBTQIA+, tem uma especificidade, que é a violência. As pessoas apanham, as pessoas são desrespeitadas. E, por fim, a gente tem também o interesse de criar uma casa coletiva, porque muitos jovens, quando se descobrem LGBTQIA+, são expulsos de casa, infelizmente. A homofobia, a transfobia faz com que as famílias se destruam. Candidata. E esses jovens acabam na rua. Então, a gente quer criar uma casa coletiva de acolhimento. Dentro dessa questão, a candidata mesmo disse que nasceu em berço evangélico. A esmagadora maioria da classe evangélica rejeita esse grupo, grupo entre aspas, tá? Esse grupo da sociedade. Como que a senhora enfrenta esse contraste entre a questão do Estado laico, dos projetos que a senhora tem para a classe LGBT e o conservadorismo da igreja, da religião que a senhora se denomina? Então, eu faço parte do que chamam de evangélicos progressistas, né? Eu acredito muito no que Jesus disse, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Jesus, ele sempre acolheu todas e todos. Jesus protegeu Maria Madalena de um apedrejamento. Jesus conversou com a mulher de Samaria no poço, que era uma mulher que era desprezada pela sociedade. Jesus esteve com os mercadores. Jesus esteve com as pessoas que não eram bem vistas, as órfãs e as viúvas. Mas como os grandes líderes da questão evangélica vê essa questão com a senhora em relação a apoio mesmo, politicamente falando, como que tem sido isso no tete a tete, vamos dizer assim? Entendi, tá. Então, só para concluir, então, ou seja, eu acredito que se Jesus estivesse aqui hoje, ele acolheria a população LGBTQI+, né? E, sim, de fato, a área fundamentalista que não nos apoiam, que não concordam com essa nossa postura, e quem nós enfrentamos duramente porque eles querem transformar poder religioso em poder político, e nós somos contra isso. E, por fim, né, para fechar essa questão, a gente tem que ver que existem dentro das igrejas pessoas LGBTs, famílias que têm pessoas LGBTs e que também nos apoiam. Porque existem muitas pessoas que sofrem violência dentro das igrejas, e quando vem que existem pessoas, existem políticos que separam religião e Estado e muito mais, acolhem todas as pessoas, elas nos apoiam. Então, a liderança fundamentalista nos apoia, mas a base da igreja nos apoia. Tá certo. Candidata, eu iria pedir para a Ana fazer mais uma pergunta, mas nós não vamos ter tempo. Então eu peço desculpas para a Ana e aí eu deixo esse 1 minuto final para que a candidata fale diretamente com os seus eleitores. Bom, muito obrigada por esse espaço. Você que me ouviu, morador e morador de Osasco. Eu sou moradora da cidade, eu conheço os problemas. Vocês podem perceber que eu falo com propriedade porque eu vivo os problemas. Mas tem um lado meu que eu estudo desde 2007, consegui entrar na universidade pública, fiz mestrado, fiz doutorado. Me especializei na USP também em administração pública pela Escola USP de Gestão. Isso significa o quê? Que eu tenho a vivência da cidade e experiência administrativa e conhecimento técnico para gerir a cidade. A única opção para melhorar a cidade de Osasco é Simoni 50, prefeita de Osasco, com Gilmar Soares vice. Muito obrigada pela oportunidade. Tem 20 segundos ainda.
Então eu vou falar mais assim, votem na nossa chapa de vereadoras e vereadores, que está excelente, a nossa chapa diversa, competente, tem professoras e professores, e a nossa chapa hoje é alternativa para não deixar a Câmara de Osasco como está, apenas defendendo o direito dos mais poderosos e deixando o povo fora das políticas públicas, fora das discussões. A nossa chapa de vereadores 50 é a melhor para a cidade de Osasco. Candidata, mais uma vez quero agradecer por ter aceito o convite em participar dessa série de entrevistas que o Giro SA está realizando com os principais candidatos a prefeito aí da nossa região. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Ana, desculpa, não deu tempo de fazer aí uma outra pergunta por conta do tempo, mas mais uma vez obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Obrigada, E a você gente. que está nos acompanhando... Desculpa, pode falar, perdão. Não, eu pensei que já tinha acabado a gravação. Ah, tudo bem. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas através do nosso portal de notícias, girosa.com.br, e também através da nossa rede social, Facebook e Instagram, além do nosso canal no YouTube. Desde já, mais uma vez, queremos agradecer você pelo carinho e pela sua audiência. É o Giro SA na cobertura das eleições 2020. À frente da maior cobertura jornalística das 11 cidades da região oeste da Grande São Paulo, que fazem parte do CIOeste, o portal de notícias girosa.com.br tem a missão de ajudar você a escolher as propostas e os principais desafios do seu candidato a prefeito. O portal de notícias Giro SA exibe em suas plataformas digitais uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito desses municípios. Oportunidade única para escolher o nome que irá administrar a sua cidade. Seja muito bem-vindo ao Giro nas Eleições.